E o barco do governo Lula está afundando. De acordo com a revista Veja, já tem conversas nos bastidores entre ministros do governo que têm pretensões eleitorais em 2026 que o melhor caminho para estes ministros que querem algum cargo eletivo seja abandonar o governo. E por quê? Eles temem que a impopularidade deste governo fracassado, que é o governo Lula, possa contaminar o seu processo eleitoral, os prejudicar eleitoralmente. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Repercutindo aqui essa reportagem da revista Veja, que fala o seguinte: ministros de Lula avaliam abreviar permanência no governo. Auxiliares do petista temem a impopularidade do presidente e seus efeitos na campanha eleitoral do próximo ano. Olha que ponto chegamos, pessoal. O governo está tão fracassado, está tão arruinado eleitoralmente, do ponto de vista de popularidade e de resultados, que daqui a pouco vai começar a vazar. Os ministros vão pedir para sair. A gente teve recentemente o caso do ministro que foi convidado e acabou não aceitando, né, que gerou aí um constrangimento absurdo para o governo, e agora a gente pode ter debandadas de ministros que têm alguma pretensão eleitoral para o ano que vem. Olha que situação constrangedora. Vamos repercutir aqui esta matéria da Veja. Ainda é uma conversa mantida nos bastidores do governo, mas cresce em alguns gabinetes importantes da gestão petista o desejo de alguns ministros com ambições eleitorais em 2026 de abreviar o período de trabalho no executivo. Geralmente era o contrário, né? As pessoas queriam pastas para mostrar serviço. Só que agora parece que nesse governo tudo acontece o contrário, tudo é ruim, coisa assim impressionante. A falta de perspectiva de serem aprovados no legislativo os projetos lançados por Lula para tentar resgatar a popularidade da gestão petista é o principal ponto de reflexão de alguns ministros. Auxiliares de Lula, que se empenharam em colocar projetos de pé para servirem de vitrine para suas próprias campanhas, acompanham angustiados a lentidão do Planalto em dar prosseguimento às ações. O governo, sem rumo, não consegue mudar o cenário na economia e tem perdido o debate político diário para a oposição, em diferentes frentes. Lula, que anunciou o ano da colheita, vai passar os próximos meses distraído em viagens internacionais. Não que isso vá fazer falta para o Brasil, né? Aliás, o que vai fazer falta para o Brasil é o dinheiro que eles torram nessas viagens que muitas vezes a gente não vê retorno para o nosso país. As viagens acontecem, mas tem ganhos diplomáticos, ganhos econômicos. Eu tenho dificuldade de fazer esse rastreamento do que se gasta com as viagens e o retorno que elas trazem para o nosso país. Se vocês tiverem alguma informação que link, né, assim, o quanto se gasta e o quanto se retorna, coloque nos comentários. Mas acho que essa informação é quase impossível de se conseguir. Lula é hoje impopular, sofre com um surgimento cada vez maior de agendas negativas. O escândalo do INSS, o colapso dos Correios, a fila sem fim da Previdência, as investigações sobre perdas bilionárias na Previ, e não demonstra ter energia e meios políticos de reverter esse cenário. Mas aqui, pegando esses pontos, o que o governo vai falar? Né? O escândalo do INSS, os Correios que estão quebrando, a Previ, tem esses pontos todos levantados, o que o governo vai fazer? E para azar do governo, a oposição hoje no Brasil tem muito mais popularidade, muito mais apelo e representatividade popular do que o próprio governo na minha leitura. O Lula eu não vejo saindo nas ruas, nem do Nordeste. Eu não consigo imaginar ele pegando qualquer centro movimentado e passeando, sem ser xingado, né? Aqueles adjetivos bem constrangedores. Bolsonaro, por exemplo, onde vai é ovacionado, em qualquer lugar, até no Nordeste. Então, assim, é difícil, né, a gente ver realmente energia deste governo para superar estas pautas tão negativas diante de um país que não os apoia majoritariamente. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Mas seguindo aqui, na política, partilha-se a vitória. Resume um auxiliar de Lula ao explicar a razão de uma possível debandada. A política, de fato, não é assim, um lugar dos melhores relacionamentos, né? Tudo é
lotado, repleto de interesses. Isso aí não tenho a menor dúvida. Eu acho que isso aqui resume bem. A política só divide, meu filho, as glórias. Basicamente é isso. Os fracassos todo mundo quer fugir. É isso que ele tá falando. O pessoal logo mais está fugindo deste governo. Ninguém quer morrer abraçado com um fracasso. Ninguém quer afundar num barco que não vai levar a lugar nenhum. E é exatamente isso mesmo. Com o calendário correndo para metade do ano, ministros que integram o governo, mas pertencem a partidos com projetos presidenciais, estão num dilema ainda maior. Ninguém quer se contaminar com o peso da impopularidade do petista e ficar marcado na campanha eleitoral. Se a maré para o Lula e o PT não virar, melhor sair antes que seja tarde, diz um cacique de um importante partido com ministros no governo. Ou seja, não existe coesão nenhuma neste governo. Aquela característica de até pouco tempo atrás, de que partidos queriam pastas, queriam ministérios para se fazer, para se cacifar eleitoralmente, com este governo arruinado, fracassado, não surte esse efeito. As coisas não andam, patina. Aliás, torna-se até perigoso você ter pastas ministeriais em um governo assim do que não ter, pela questão da impopularidade. Olha que loucura, inverteu-se a lógica. Inverteu-se a lógica. Olha que loucura. Aliás, o que estão fazendo com o nosso país? É isso que eu me pergunto. Chegou ao ponto que nem os integrantes do governo querem ficar no governo porque temem não se elegerem em 2026. O que estão fazendo com o nosso país? Meu Deus do céu. É isso, pessoal. Coloque nos comentários como que vocês enxergam tudo isso, né? Para mim, é totalmente previsível. Eu não tinha nenhuma expectativa positiva com esse governo, mas não tinha mesmo. Neste século, nós estamos no 5º mandato petista. Tivemos 2 de Lula, 1,5 da Dilma e agora mais um de Lula. 5 mandatos petista. Neste século, você acha que o Brasil decolou? Você acha que a segurança pública melhorou? A educação melhorou? A saúde pública? Enfim, qualquer coisa. Você acha que o Brasil é um país decente depois de 5 gestões petistas? Por isso que, se você tem um mínimo de memória, não tinha como esperar grandes coisas. Tem pessoas que ainda têm aquela memória antiga do primeiro mandato de Lula, quando o mundo crescia, a China estava crescendo 12%, 13% ao ano. É claro que ela puxou o Brasil também, que era um grande exportador de commodities, mas ainda assim, naquele período que o mundo prosperou, o Brasil surfou mal aquela onda. Mas aquelas pessoas que têm uma memória boa, afetiva de Lula, é por causa deste governo. Mas não foi por méritos do governo Lula daquela época que o Brasil foi mais ou menos bem. O contexto mundial favoreceu, mas ainda assim nós deixamos a desejar naquele período. Pena que o povo tem memória muito curta e às vezes não entende todo o contexto. É bem verdade que naquela época também não tinham as redes sociais, né? Então era muito fácil você ser envolvido por uma narrativa midiática. Isso é verdade. Se naquela época tivessem as redes sociais, dificilmente o Lula gozaria de tanta popularidade que nem ele teve naquele período. Mas esse contexto internacional a gente não pode ignorar. Mas depois veio o segundo mandato, que as coisas começaram a ficar ruins. Veio as gestões da Dilma, os 2 mandatos da Dilma que foram uma tragédia e agora mais um mandato trágico do PT. É isso, para mim, tudo dentro do esperado. Comentem se concordam com as minhas observações ou não, o que vocês acharam dessa reportagem aqui da Veja. Se gostaram do vídeo, deixe o like. O like, de fato, ajuda a aumentar o engajamento dos vídeos. Quando você assiste o vídeo e deixa um like, o algoritmo entende que o vídeo está sendo admirado, que as pessoas estão gostando. E aí a própria plataforma entrega o conteúdo para mais pessoas, inclusive para não seguidores. Então, eu recomendo que façam isso para todos os vídeos que vocês gostem, da direita, né, vídeos críticos à esquerda, deixem um like que de fato vai ajudar no engajamento. E também, se vocês gostaram, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente também sair da bolha. Os convido a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima, em vermelhinho, está o meu username. E vocês me encontram desta forma em todas as plataformas. Feito o convite, dado o recado, até o próximo vídeo.